Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de matemática. Seguindo o nosso mapa focal do mês de novembro, nesta semana, do dia 16 ao dia 19, continuaremos o capítulo 12, das páginas 138 a 151, e o que estudei nas páginas 152 e 153. No capítulo 12, nós estamos estudando estatística, então hoje, como eu já disse, é uma continuação deste mesmo conteúdo. Hoje, começando a partir da página 138, nós vamos falar sobre gráficos. Nas aulas anteriores, nós falamos bastante sobre as tabelas e hoje nós vamos ver os gráficos. Assim como as tabelas, os gráficos também são usados para organizar e apresentar informações. Os tipos mais comuns são os gráficos de barras ou colunas, de linhas e de setores. O primeiro que nós vamos analisar aqui é um gráfico de barras ou de colunas. Observe a seguir um gráfico de barras com informações sobre a exportação de automóveis no Brasil de 2011 a 2015. E aqui ao lado direito, nós temos o nosso personagem do material Trilhas nos dando uma outra informação, para que você sempre se lembre. Olha só, assim como as tabelas, os gráficos precisam de título e fonte. Nas aulas passadas, que nós falamos bastante das tabelas, nós também vimos essa informação, a importância de lermos o título e também a fonte. No caso deste gráfico, que vamos analisar agora, olha só o título: Exportação Anual de Automóveis no Brasil, 2011 a 2015. O título já nos mostra qual é o assunto, qual foi a pesquisa feita, através e que é mostrado através deste gráfico. E aqui do lado direito e abaixo, nós temos a fonte. Lembrando que essa fonte nos mostra quem fez essa pesquisa, quem fez essa coleta de dados para transformar aqui no caso deste gráfico. O gráfico de barras serve para comparar informações e é útil quando há uma grande quantidade de dados a serem organizados. Em alguns casos, para facilitar a leitura, os dados numéricos são colocados acima das colunas correspondentes, como no exemplo dado. Então, observem que aqui, acima de cada coluna, referente a cada ano, nós temos o número exato para facilitar a sua leitura e o seu entendimento. Como se trata de números grandes, então isso facilita mais ainda a sua compreensão sobre o gráfico. Note que o gráfico de barras possui dois eixos. No caso apresentado, o eixo vertical indica a quantidade de automóveis exportados e o eixo horizontal indica o ano em que isso aconteceu. Então, observem aqui no gráfico onde eu estou passando o ponteiro. Aqui onde eu estou passando agora, nós chamamos de eixo vertical. E nesse eixo vertical, nós temos aqui a quantidade de veículos. Percebam que o intervalo, como se trata aí de números grandes, é um intervalo grande também. Nós partimos sempre do zero e vocês podem perceber, ó, do 0 ao 100 mil, do 100 mil ao 200 mil, do 200 ao 300 mil, do 300 mil ao 400 mil e do 400 mil ao 500 mil. Então, o intervalo deste gráfico é de 100 em 100 mil. Por se tratar de números grandes, então o eixo também já nos mostra um intervalo grande, no caso aqui de 100 em 100 mil. Aqui no eixo horizontal, nós temos os anos de 2011 a 2015. 1. De acordo com o gráfico acima, em que ano ocorreram as exportações de automóveis em maior quantidade e em menor quantidade? Então, se vocês observarem ali, você já consegue visualizar, e isso é uma característica dos gráficos. Quando nós precisamos avaliar, entender algum dado, alguma informação, quando batemos o olho, quando visualizamos o gráfico, isso já nos mostra de uma maneira clara, de uma maneira rápida, como foi pedido aqui. A maior quantidade em que ano foi e a menor quantidade em que ano foi. Se você olha para o gráfico, você já consegue identificar ali qual a maior coluna e qual a menor coluna. E isso já te dá a resposta aqui para você responder o número 1 na letra A, qual foi a maior quantidade, e a letra B, qual foi a menor quantidade. É correto afirmar que a quantidade de automóveis exportados em 2014 é maior do que a metade da quantidade exportada em 2013? Justifique sua resposta. Faça os cálculos aí, junto com seus colegas e com seus professores. Olha só, 2014, vamos observar aqui. Olha só, em 2014,
qual foi a quantidade, e a pergunta é, se essa quantidade, né, de 2014 é maior do que a metade da quantidade de 2013. Então, olha aqui a 2013. Então, você tem que achar a metade, calcular a metade deste número também, para ver se sim ou não, se a quantidade de 2014 corresponde à metade ou não do número de 2013. Faça os cálculos aí para que você consiga responder, mesmo que seja como foi pedido aqui no nosso material, de maneira oral. Faça esse diálogo, esses cálculos aí junto com a turma toda. Na próxima página, na 139, nós temos um gráfico de linhas, também muito comum. O gráfico de linhas é usado para representar as variações, né, de uma grandeza em determinado período de tempo. Então, olha só, né? Mais uma vez, vamos destacar o título. Casos de HIV notificados no Brasil por ano de diagnóstico, de 2013 a 2017. Então, aqui também, pessoal, vou destacar aqui a fonte. Então, neste gráfico também, nós temos aqui o título e a fonte, como sempre. E uma dica aqui no Vivendo Valores, que tem a ver com o assunto, que é o título aqui deste gráfico. A nossa saúde é o bem mais precioso que temos na vida, e a prevenção de doenças é sempre o melhor remédio. Cuide-se sempre para ter boa saúde. E principalmente agora, nos últimos tempos, nós temos nos cuidado mais ainda por conta aí dessa pandemia que estamos vivendo, mas não só essa pandemia, não só o Covid-19, que nós precisamos ter cuidado. Como está mostrando aqui, essa é uma outra doença, que é o HIV, que também precisamos ter muito cuidado, assim como qualquer outra. A nossa saúde, como foi dito ali, é o bem mais precioso. E este gráfico, então, ele está nos mostrando isso, esses casos de HIV no Brasil, de 2013 a 2017. O eixo vertical aqui já são números menores do que nós vimos no gráfico anterior. Olha só, partindo do zero, já foi para o 10 mil, para o 20 mil, para o 30 mil. Então, este intervalo, nesse eixo vertical, o intervalo aqui é de 10 em 10 mil. É um pouco menor do que o que nós vimos anteriormente. E aqui, né, abaixo, no eixo horizontal, nós temos os anos. E lá em cima, conforme foi a quantidade de casos notificados, diagnosticados por ano, foi se marcando aqui no ano de 2013, de 2014 e assim por diante até 2017. E também colocou em cada ano, colocou o número acima. Isso também facilita o entendimento. Atividade 3, baseado nesse gráfico, né? Os dados apresentados no gráfico referem-se a quais anos? Fácil. Número 4. No gráfico, os casos de HIV aumentaram ou diminuíram no último ano em relação ao ano anterior. Então, você vai olhar o último ano que apareceu neste gráfico, analisa o ano anterior a ele e responda se nós podemos comprovar que os casos aumentaram ou que os casos diminuíram. Lembrando, pessoal, que sempre que analisamos um gráfico, nós precisamos tirar dele as informações principais, a conclusão. Vocês já viram em outras atividades que fizemos que pede para que vocês escrevam uma conclusão sobre o gráfico ou também uma conclusão sobre a tabela. Essa conclusão é uma explicação das informações principais que você conseguiu localizar e entender a partir deste gráfico. Então, é importante que você consiga fazer aí essa análise e ter esse entendimento, tanto nos gráficos quanto nas tabelas. O próximo, nós temos aqui um gráfico de setores, que também popularmente é chamado de gráfico de pizza. É muito comum também nós ouvirmos essa denominação aí de gráfico de pizza, mas o nome correto é o gráfico de setores. Aqui nós temos o título, então é importante nós lermos o título para podermos entender também, né, qual é o assunto desse gráfico. No caso deste, é a composição da coleta seletiva de lixo no Brasil no ano de 2016. Aqui embaixo nós temos a fonte. Neste tipo de gráfico, pessoal, olha o que nós temos. Além aqui do gráfico de setores, nós temos também aqui ao lado a legenda. Se eu não entendo a legenda, se eu não leio a legenda, eu não consigo entender as informações presentes no gráfico. O gráfico de setores é usado para representar a relação entre as partes e o todo. Geralmente, gráficos com essa característica apresentam os dados em forma de porcentagem. Observe o exemplo ao lado. Então, nós temos aqui as cores
Em cada cor nós vemos uma porcentagem. E para você saber o que representa cada cor e cada porcentagem, como eu disse, nós temos aqui ao lado a legenda explicando para você o que cada cor e que cada porcentagem representa. Então, observando isso, você vai responder. Atividade 5. Entre os materiais da tabela, que tipo é o mais recolhido na coleta seletiva de lixo? Então, observe o gráfico e responda aí. E o número 6. Em sua opinião, ó, é uma resposta pessoal, porém você tem que analisar a situação, né? Em sua opinião, que materiais recicláveis fazem parte da categoria outros? Quando nós vemos ali, nós temos uma informação na cor marrom que o nome é outros. Então, nós temos aí, ó, rejeitos, papel e papelão, plástico, vidro, metais ferrosos, alumínio, embalagens longa-vida e outros. E a pergunta aqui no número 6 é justamente em relação a isso. O que seriam esses outros materiais? Então, tente responder aí, converse com seus professores e com seus colegas também para trocarem informações. Atividades. Na página 140, a nossa primeira atividade, número 1. Os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Observe no gráfico a seguir a quantidade de medalhas olímpicas conquistadas por alguns países nestes Jogos. Então, nós temos aqui o título, claro que nós já sabemos qual é o assunto, né? Que são as medalhas conquistadas pelos países nas Olimpíadas de 2016, que foi realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Olha só, o eixo vertical é muito importante quando vocês começarem a analisar um gráfico, observem essas informações. O que o eixo vertical está te mostrando, o que o eixo horizontal está te mostrando. Nesse caso aqui, olha, o eixo vertical é a quantidade de medalhas e o eixo horizontal nós temos aqui, ó, do A, né? A, B, C, D, E, F, G e H. E cada uma dessas letras vai representar um país que nós vamos ver já já, que é o que você vai ter que identificar qual letra representa cada país. E aqui no eixo vertical, né, o intervalo, né, o número que nós temos aí da quantidade de medalhas, partindo sempre do zero, como eu já disse, do zero foi para o 20, para o 40, para o 60. Então, isso já nos mostra que esse intervalo está sendo marcado de 20 em 20 medalhas. Bom, então, analisando aqui, vamos começar essa atividade baseada nesse gráfico. De acordo com as informações, escreva o nome do país correspondente a cada letra que aparece no gráfico. Então, agora você vai descobrir qual é o país referente a cada letra. Qual é o país que está sendo representado pela letra A, pela letra B e assim sucessivamente. Para isso, vocês vão ler as pistas que nós temos aqui abaixo. E depois que vocês lerem as pistas, vocês terão que calcular, analisar, para depois responder. Então, a primeira informação que nós temos aqui, a Alemanha conquistou 42 medalhas. Este caso, esta informação é a mais fácil, no caso aqui das outras dicas que vocês vão ver já já. Por quê? Porque já nos deu a quantidade exata de medalhas da Alemanha, 42 medalhas. Então, basta você voltar aqui no gráfico e localizar em qual letra você vai encontrar o número 42. Olha só, vamos analisar lá. Pronto, marquei ali para você ver, olha, 42 medalhas nós temos na letra B. Então, agora é só responder ali. A letra B corresponde à Alemanha. E agora, vamos ler a outra informação. O Brasil conquistou 2 medalhas a mais do que a Espanha. Bom, eu ainda não sei, então, qual é a letra do Brasil, porque não falou exatamente qual é a quantidade. A outra informação. Os Estados Unidos da América conquistaram a maior quantidade de medalhas. Essa informação também já é fácil. Quando você visualiza o gráfico, você já consegue ver ali qual foi a letra que está apresentando o maior número de medalhas. Então, essa vai ser a letra dos Estados Unidos. O próximo, o Reino Unido conquistou 54 medalhas a menos que os Estados Unidos. Então, se é 54 a menos, você vai ter que fazer um cálculo aí, uma conta, para determinar onde é que está a letra correspondente ao Reino Unido.
A Coreia do Sul conquistou 4 medalhas a mais do que a Espanha. Então, você vai ter que localizar ali a Espanha. E a Rússia conquistou 15 medalhas a mais do que o Japão. As 3 informações que você vai ter que pensar um pouquinho mais é em relação ao Brasil, a Coreia do Sul e a Rússia. Por quê? Olha só, o Brasil conquistou 2 a mais do que a Espanha. A Coreia do Sul conquistou 4 a mais do que a Espanha. E a Rússia, 15 a mais do que o Japão. Então, primeiro, tente descobrir aí o Brasil e a Coreia do Sul. Se o Brasil conquistou 2 a mais do que a Espanha, e nós não temos ainda a informação ali da Espanha, você vai ter que localizar aqui no gráfico qual número, né, de qual coluna tem um número que corresponde a 2 unidades mais que o outro, assim como aqui da Coreia do Sul. Qual é o número que corresponde a 4 unidades a mais do que o outro? Isso vai te ajudar a localizar aí tanto do Brasil quanto da Coreia do Sul. E por último, você consegue localizar aí a letra correspondente à Rússia. Então, é uma atividade que requer bastante cálculo também, bastante atenção. Na próxima página, na 141, atividade 2. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café e o segundo maior consumidor do produto. Veja no gráfico de barras duplas a produção anual de café no Brasil em milhões de sacas por espécie de 2010 a 2014. Em sacas, né? Essa é a maneira como representa a quantidade de grãos, né? Em sacas. E aqui, olha, nós temos um gráfico de barras duplas. Por que barras duplas? Porque nós temos aqui, ó, 2 tipos de café. Para isso, também nós temos a legenda aqui do lado direito, né? Então, nós temos um café chamado café arábica e o outro chamado café conilon. Por isso, é chamado de gráfico de barras duplas. Assim como nós vimos nas aulas anteriores, né? A tabela de dupla entrada, né? Aqui nós temos o gráfico de barras duplas. Leiam a legenda, como sempre. Aqui, o eixo vertical, nós temos um intervalo de 5 em 5, se você já observou aqui, e esse eixo vertical está mostrando a produção por espécie, e aqui embaixo os anos, né, referentes a 2010 até 2014. Então, analisando este gráfico, a primeira perguntinha, vou fazer a primeira com vocês. Qual das espécies de café mencionadas no gráfico é a mais produzida no Brasil? Então, olha só, a parte lilás, nós temos aí o café arábica. E a parte azul, nós temos o café conilon. A pergunta aqui é qual dessas 2 espécies é mais produzida no Brasil? Quando nós observamos esse gráfico, nós já conseguimos visualizar aí qual das 2 cores foi determinado, foi mostrado em maior quantidade. Basta olhar a altura das colunas. Então, nós já conseguimos identificar que é o café arábica. Percebam a diferença aqui do tamanho das colunas de um para o outro? Então, essa é a resposta fácil. Letra B. Organizem em seu caderno uma tabela para representar a produção anual total de café no Brasil em milhões de sacas de 2010 a 2014. Então, você vai pegar essas informações aqui, presentes neste gráfico, e no seu caderno você vai transformar em uma tabela. Letra C. Em qual dos anos apresentados houve a maior produção de café no Brasil? Então, basta também localizar ali na tabela, no gráfico. E letra D. Escreva um texto com as suas conclusões sobre a produção de café, né, no Brasil de 2010 a 2014. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando nós analisamos, estudamos um gráfico, nós precisamos depois escrever, ou pelo menos entender como escrever essas conclusões. O que são essas conclusões? É o que você entendeu, quais foram as informações principais de cada gráfico. Por exemplo, qual foi a maior quantidade, qual foi a menor quantidade, de um ano para o outro, em que ano teve mais, em que ano teve menos. No caso aqui, como é um gráfico de barras duplas, né, nós já analisamos também qual foi a espécie de café que é a espécie de café mais produzida no Brasil. Então, tudo isso nós podemos colocar num texto que será a conclusão, ou melhor, as conclusões do que nós entendemos, do que nós conseguimos visualizar através da leitura e a interpretação do gráfico. Então, escreva aí as suas conclusões
no seu caderno. Aqui o material já trouxe um espaço, mas se você achar esse espaço insuficiente, continue no seu caderno. Página 142, nós temos aqui o experimente. Nós sempre temos aí, né, essa dica para que você faça algumas atividades diferenciadas. O nosso material Trilhas sempre oferece aí um material diferenciado. E tem esse título experimente, para que você pelo menos tente fazer. Em uma turma do 5º ano, 5 alunos se candidataram a representantes da sala. Após a votação, a professora organizou os votos em uma tabela, como a indicada abaixo. Então, nós temos aqui, né, o título da tabela, resultado da votação para representante da turma do 5º ano. E uma dica aqui é lembrando que cada aluno votou apenas uma vez. Então, cada voto representa um aluno. Então, nós temos aqui o nome dos alunos, né, e a quantidade de votos, né, que cada um teve. Então, nós temos aqui, após coletar e organizar os dados na tabela, a professora construiu um gráfico de barras de acordo com as seguintes etapas. Então, olha como ela fez. Em uma malha quadriculada, ela traçou 2 eixos, escreveu o título e a fonte do gráfico. Por que 2 eixos? O eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical, ela pode ter colocado a quantidade de votos e o eixo horizontal, os nomes. Como foi dito aqui, ó. No eixo horizontal, ela anotou os nomes dos alunos, no eixo vertical, ela marcou a quantidade de votos, considerando o lado de cada quadrinho na malha como uma unidade. Como ela fez esse trabalho na malha quadriculada, cada lado do quadrinho da malha já é considerado um voto. Esse trabalho na malha quadriculada, ele fica bem mais fácil. E por último, ela construiu a barra correspondente ao nome de cada aluno. Observe o gráfico. Então, nós temos aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês aqui. Ela pegou, então, todas as informações da tabela e construiu aqui, como estou mostrando aqui ao lado direito, tem aí no seu material, na página 143, o resultado, né? Só que agora num gráfico. Da mesma maneira que nós vimos, né, agora há pouco. Olha só, o eixo vertical com a quantidade de votos e o eixo horizontal aqui com os nomes. Agora, vocês vão responder aqui, baseando-se neste gráfico que ela construiu, assim como a tabela também, vocês vão responder aqui. Quantos alunos votaram? Então, lembrando, na dica que foi dada na página anterior, que cada aluno votou apenas uma vez. Depois, qual candidato foi eleito como representante da sala e com quantos votos? Né? Então, qual foi o nome aí do escolhido, do mais votado e quantos votos ele teve? Depois, letra C, vou destacar aqui para vocês. Destaque a tabela e o gráfico da página 11 do material complementar. Você já fez isso em outras atividades. Lá no final, né, do nosso material, da nossa apostila, nós temos as atividades complementares, o material complementar. Então, você vai destacar e vai organizar uma pesquisa para saber o gênero musical preferido dos alunos. Após coletar os dados, organize-os na tabela e termine de construir um gráfico. Da mesma maneira que nós acabamos de ver esse exemplo aqui, né, do experimente. Na verdade, agora você vai experimentar fazer isso. Vai pegar os dados que você vai organizar aí, de acordo com as orientações dos seus professores, e vocês vão construir. Eu vou mostrar para vocês já a página do material complementar. E a última atividade aqui da letra D, como sempre, escrevam um texto com as suas conclusões, né, sobre a pesquisa realizada por você no item C. Então, depois que você fizer essa pesquisa, construir o gráfico, aí você vai escrever as conclusões sobre este gráfico que você vai construir. Então, aqui eu trouxe para vocês a página que foi pedido para que vocês destaquem lá do material complementar. Então, é essa página aqui que eu estou passando o ponteiro, né, que é de tabela e gráfico. E olha aqui, eu trouxe para lembrar vocês o que foi solicitado. Olha, faça a pesquisa com a sua turma, complete a tabela e construa o gráfico. Lembre-se do título e da fonte do seu gráfico, como nós já falamos muito, né? Todo gráfico e toda tabela precisa ter o título e precisa ter a fonte. No caso dessa fonte, quem é que está coletando os dados? Vocês mesmos, né? Os alunos do 5º ano. Então, a fonte serão
vocês mesmos, né? A fonte é a turma do 5º ano aí, da sua turma, né? Da sua sala de aula. Então, você vai pegar aqui você já tem o modelo aí de uma tabela, você vai fazer o levantamento aí com a sua turma, cada um vai votar aí em cada gênero musical, no rock, na MPB, no clássico, no samba ou outros. O que quer dizer esse outros aqui? Se a pessoa não gosta, né? Nem do rock, nem do MPB, nem do clássico, nem do samba, ele gosta de outro gênero, então ele vai voltar aqui na opção outros. Depois que vocês fizeram essa votação, vocês vão construir aqui um gráfico. Depois você pode colar aí no seu caderno para que isso não se perca ou da maneira como ficar combinado aí com seus professores. Certo, pessoal? Então, assim, é isso que é o experimente de hoje. É você colocar aí em prática a construção, primeiro a coleta de dados e depois a construção da tabela e também do gráfico. Página 144, né, nós temos uma outra dica para vocês, se for possível. Olha só, o Calc, eu destaquei ele ali para vocês, é um programa de computador que utiliza planilhas eletrônicas para construir tabelas e gráficos ou fazer cálculos. Acompanhe as orientações do professor e organize os dados apresentados na tabela da página 142 em um gráfico de barras. Como sempre, pessoal, né, já falei para vocês outras vezes e vou falar novamente agora. O material, ele traz essas informações, essas referências de alguns aplicativos, de alguns sites, ou seja, algo que nós podemos utilizar para facilitar as nossas aulas, para enriquecer as nossas aulas, mas isso é necessário o acesso aí ao computador, à internet, e nem sempre em sala de aula, nós sabemos que nem sempre isso é possível. Então, se for possível, você vai fazer essa atividade aí, ou em sala de aula, com os seus professores e os seus colegas, ou você pode testar esse programinha, esse aplicativo depois na sua casa, no momento que você tem aí o acesso a um computador e à internet. E aí você procure esse aplicativo chamado Calc, como está aqui, e nas opções aqui embaixo, ó, nas dicas, nós temos aqui o número 1, 2 e 3, mostrando como é feito isso nesse aplicativo. Então, como eu disse, se for possível, faça aí, utilize esse aplicativo. Como eu sempre digo também, vamos usar a tecnologia a favor da nossa aprendizagem, né? Nós estamos num momento aí tão tecnológico, então vamos usar isso a favor da nossa aprendizagem também. E aqui o nosso personagem, ó, lembre-se de verificar se as informações foram digitadas corretamente. Essas informações, né, é para que você copie a planilha, né, com o nome dos candidatos. Então, tudo aquilo que você já viu lá na página 142, nós vamos estar colocando aqui nessa planilha eletrônica, né, para transformar depois em um gráfico. Como eu disse, se isso for possível. E depois aqui, olha, organize em um gráfico de barras no Calc os dados obtidos por você no item C. Mais uma vez, se você também conseguir, aquelas informações da sua pesquisa com a sua turma, né, que você acabou de fazer ou que você ainda vai realizar, você pode também fazer aí no Calc. Atividade 5, na próxima página, na 145. Normalmente, em uma coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em papéis, plásticos, metais e vidros. É muito comum nós vermos isso, né, pessoal? Aquelas lixeiras separadinhas por cores. No Brasil, a coleta seletiva de materiais vem ganhando cada vez mais destaque. Observe as informações apresentadas nos gráficos sobre a coleta seletiva no Brasil. Então, nós temos aqui, né, esse gráfico, olha o título, muito importante sempre nós analisarmos, olha, né? Então, essa quantidade de municípios com coleta seletiva no Brasil de 2008 a 2016. E aqui do lado direito, distribuição no Brasil da coleta seletiva por região. Então, aqui neste gráfico de setores, nós temos essa coleta seletiva por região. O Brasil não tem as 5 grandes regiões, que é o que estamos estudando em geografia também. Então, aqui nós temos as 5 grandes regiões do Brasil e mostrando essa distribuição aí, como é feito a quantidade aí de coleta seletiva por região. Embaixo de cada um, claro, a fonte do nosso gráfico. Letra A. O maior aumento de municípios com coleta seletiva ocorreu entre quais anos? O maior aumento. Então, quando você observa ali no gráfico onde está mostrando os municípios, onde você vê ali uma linha que houve um aumento maior, você consegue visualizar?
vou destacar ali para você. Olha só, eu destaquei aqui de vermelho, ó. Aqui nós vemos uma linha que nos mostra esse aumento. Então, ali você já consegue responder qual foi o maior aumento. Então, nós temos ali, olha, foi entre os anos de 2010 e 2012. Observem aqui, ó, eu parti do 2010, que era 443, para o 2012, que era 766. Então, você observa que esse foi o maior aumento. Então, de 2010 até 2012. Letra B. Quantos municípios passaram a ter coleta seletiva no Brasil entre 2008 e 2016? Ou seja, né, de todas as informações que nós temos aqui no gráfico, porque esse gráfico nós temos começando pelo ano de 2008 até o ano de 2016. Então, você vai calcular aí agora a quantidade de municípios. Letra C. Qual é a região do Brasil com a menor participação na coleta seletiva? E, em sua opinião, por que isso acontece? Então, você vai olhar aqui no gráfico de setores, vai olhar qual é a região que teve uma menor participação e escreva qual é a hipótese, né? Por que será que justamente essa região teve uma menor participação? E a letra D. Na cidade onde você mora, é realizada a coleta seletiva de lixo? Como ela funciona? Converse com os colegas sobre esse assunto. Esse é um assunto que você também, juntamente aí com seus professores, pode fazer uma pesquisa. Depois vocês podem se aprofundar aí nessa pesquisa, porque é um assunto muito importante para a nossa cidade, porque isso tem a ver com o meio ambiente e isso é muito importante para todos nós. Então, faça aí uma ligação, né, desse assunto aqui na matemática. Esse assunto ele é ligado com ciências, ele é ligado com geografia. Lembra que o nosso material ele é multidisciplinar. Uma disciplina está sempre ligada com a outra. Então, faça essa pesquisa aí com a turma toda. Na página 146, né, atividade 6, nós temos mais uma tabela e um gráfico. Olha, Juliano registrou em seu caderno a quantidade anual de livros lidos por ele nos últimos 4 anos. Olha que legal. Então, ele foi registrando aqui na tabela. Ó. No ano de 2016, ele leu 18 livros. Olha que maravilha. De 2017, 10 livros. 2018, 16 livros. E 2019, 12 livros. Esse é um aluno que lê bastante. Muito importante isso, né, pessoal? A leitura é sempre muito importante. E, em seguida, ele organizou essas informações em um gráfico de linhas. Então, olha só, ele pegou as informações que ele colocou na tabela e transformou aqui no gráfico de linhas. Para construir esse gráfico, Juliano traçou os eixos horizontal, destaquei aqui para vocês, e o eixo vertical, também destaquei aqui para vocês. E também ele representou por pontos a quantidade de livros que ele leu em cada ano. Então, observem aqui, ó. No eixo vertical, ele colocou a quantidade de livros com intervalo de 5 em 5, ó, 0, 5, 10, 15 e 20. E no eixo horizontal, ele colocou os anos, de 2016 a 2019. E aí, na direção de cada ano, ele foi colocando pontinho, ó. 2016, nós vimos lá na tabela que ele leu 18 livros. Então, ele foi lá e marcou um pontinho ali, onde representava o 18. Depois, a mesma coisa em 2017. 2018 e 2019. E depois ele foi traçando. Ó. Em seguida, ele traçou os segmentos de reta, ligando os pontos correspondentes aos anos seguidos. Então, agora, ó, na letra A, você vai responder em qual desses anos Juliano leu a maior quantidade de livros? Muito fácil, né, pessoal? E letra B. Em seu caderno, construa um gráfico de linhas que apresente a quantidade anual de livros que você leu nos últimos 4 anos. Será que você se lembra? Espero que sim, né? Pelo menos aí uma quantidade média que você lê por ano, os livros determinados para que você leia pelos seus professores, que você leu no ano passado, né? No ano retrasado e assim por diante. Tente se lembrar aí dessa quantidade de livros e faça a sua tabela e depois construa o seu gráfico. Lembrando que a leitura, mais uma vez eu reforço, é muito importante. Esse aluno que nós acabamos de ver, o Juliano, ele é um bom leitor, porque ele leu bastante livros aí durante esses anos que ele representou. Na próxima página, 147, atividade 7. Acompanhe as orientações do professor e com o auxílio do CAL, que novamente, né, está sugerindo, como eu sempre digo, é uma sugestão para que você
organize os dados apresentados na página anterior em um gráfico de linhas, mas no Calc, aquele aplicativo que eu expliquei para vocês. Mais uma vez, reforçando, se isso for possível, faça em sala de aula com seus professores ou faça em algum momento que você possa na sua casa. Atividade 8, na página 148. Amanda adora ir ao cinema com a sua família. Veja no pictograma a quantidade de filmes assistidos por Amanda no cinema durante o ano de 2019. Aqui nós temos uma dica, ó. Cada desenho aqui, olha o símbolo que ela utilizou, representa 3 filmes assistidos por Amanda no cinema. Então, olha só, essa informação ela é muito importante, né? Então, cada desenho que ela utilizou aqui representa 3 filmes que ela assistiu. E por que é chamado de pictograma, né? Porque ela usou desenhos, ela usou figuras, né? Para representar essas quantidades. Então, olha aqui o que nós temos, ó, quantidade de filmes assistidos por Amanda no cinema em 2019. Então, esse é o título dela, né? A fonte, registros da Amanda. Por quê? Quem fez a coleta de dados? A Amanda. Então, a fonte é a própria Amanda. Então, nós temos aqui o eixo vertical, né? Por trimestre, então, no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres, né? Do ano. E aqui, a quantidades. Então, nós temos aqui, né? Cada desenho representando aí, como foi dito ali na dica, 3 filmes que ela leu. Então, agora você vai analisar e responder. Letra A. A quantos filmes a Amanda assistiu no terceiro trimestre do ano de 2019? Então, você vai lá no terceiro trimestre e calcula. Letra B. Escolha um tema de sua preferência e realize uma pesquisa com seus colegas de sala. Em seguida, organize os dados obtidos em um pictograma. Então, baseado aqui no pictograma feito por Amanda, crie o seu pictograma aí juntamente com seus colegas, né? Definam um tema que vocês se interessem, definam também qual vai ser o desenho que vocês vão utilizar, né? Qual vai ser a imagem e façam aí juntamente, façam coletivamente esse pictograma aí baseado nas suas escolhas. Na página 149, nós temos a probabilidade. Será que você lembra o que é probabilidade? Probabilidade é o mesmo que chance. Quando eu digo probabilidade, eu estou fazendo o quê? A chance. Eu estou definindo a chance de algo acontecer. Então, olha só, a roleta a seguir está dividida em partes iguais e várias cores. E olha a dica do nosso personagem. Não podemos prever com certeza qual resultado será sorteado, mas podemos afirmar que os resultados têm a mesma chance de serem sorteados, ou seja, são equiprováveis. Olha só, nós temos aqui algumas cores e nós temos também, né, uma quantidade grande aí de partes deste gráfico, certo? Dessa roleta, na verdade, é uma roleta. Então, quando eu girar essa roleta, né, qual é a chance de cair, por exemplo, a cor verde? Ou qual a chance de cair a cor azul? Ou qual a chance de cair a cor vermelha? Isso é probabilidade, né? A probabilidade é a chance daquilo se repetir, daquilo acontecer, daquilo ser, né, sorteado, ou no caso aqui, ser identificado pela roleta. E aí nós temos a perguntinha aqui, ó. Quais são os possíveis resultados ao girar a roleta? Então, quando eu girar a roleta, como eu disse, eu posso ter uma possibilidade de cair na cor verde, ou na cor azul, ou na cor vermelha. Então, são essas os possíveis resultados que eu tenho, certo? E a número 2? A pergunta do número 2 é a seguinte, ó. Em quantas partes, olha só, em quantas partes a roleta está dividida? E quantas estão pintadas de verde? Então, agora conte aí o total de partes da roleta e depois quantas são as verdes. Escreva aí. A medida da chance é a probabilidade que pode ser indicada por uma fração. Então, normalmente, vou destacar ali, ó, probabilidade, que é o nosso assunto. Normalmente, a probabilidade ela é indicada por uma fração. Na roleta acima, por exemplo, aparecem 5 partes pintadas de verde, de um total de 15 partes. Então, nós dizemos, ó, 5 de um total de 15. Portanto, a probabilidade de girarmos a roleta e ela parar em uma parte verde é, ó,
São 5 partes verdes de um total de 15 partes. Então, nós dizemos 5 em 15. Podemos representar assim, ó, 5 quinzeavos, né? Que é assim que representa a fração. Ou 1/3. Por que 1/3? Vocês vão fazer aí esses cálculos, essas simplificações de frações com os seus professores. A fração 5 quinzeavos, ela é equivalente a 1/3. Então, cada professor aí vai calcular, vai mostrar isso para vocês, essa equivalência de frações. E a número 3. Qual é a probabilidade de girarmos a roleta e ela aparecer na cor vermelha e depois na cor azul? Assim como nós acabamos de ver aqui a probabilidade de sair a cor verde, você vai fazer a mesma coisa aqui na cor vermelha e na cor azul. Coloque aqui como foi mostrado, ó, qual é a quantidade da cor vermelha de um total de 15 e depois transforme na fração. Página 150, atividades também de probabilidades, né? Agora sim, uma atividade para você colocar em prática aí a probabilidade. Na imagem, aparece uma caixa com 13 bolinhas. Vamos imaginar que nós temos aí em mãos uma caixa com 13 bolinhas. E olha as cores que nós temos aí de bolinhas, né? Então, nós temos aqui, ó, vermelho, amarelo e azul. Quais são os possíveis resultados ao retirarmos sem olhar uma bolinha dessa caixa? Então, se você colocar a mão e pegar uma bolinha sem olhar, quais seriam os possíveis resultados? Se eu tenho 3 cores, eu tenho vermelho, eu tenho amarelo, eu tenho azul. Então, quais seriam os possíveis resultados? Letra B. Os possíveis resultados são equiprováveis? Justifique sua resposta, né? Ou seja, eu posso afirmar, eu posso comprovar quais resultados serão exatos. Ou seja, eu posso comprovar que eu vou colocar a mão nessa caixa e vou tirar sempre a cor vermelha, ou sempre a cor amarela, ou sempre a cor azul. Então, faça aí uma análise para você responder, como nós vimos um exemplo na página anterior. Se for necessário, volte, leia novamente a página anterior, que lá está explicando também. Letra C. Se retirarmos uma bolinha dessa caixa sem olhar, qual será a cor de bolinha com maior chance de ser sorteada? Ou seja, qual é a cor nessa caixa aí de bolinhas que eu tenho a maior probabilidade, a maior chance de retirar sem olhar e por quê? Número 2. Observe as 6 faces de um mesmo dado. Então, o dado, nós sabemos que ele tem a face do 1 ao 6. Se lançarmos esse dado apenas uma vez, a probabilidade de obtermos uma pontuação... Então, primeira alternativa. Se eu lançar esse dado, qual é a probabilidade de cair uma pontuação maior do que 3? Vamos destacar as faces lá que são maiores que 3? 4, 5 e 6. Pediu maior que 3, então o 3 não entra. Então, eu tenho 3 possibilidades de obter um número maior que 3. Então, são 3 de um total de 6. Olha só, 3 em 6, porque só tenho 6 faces no dado. Se 3 são maiores do que o número 3, então eu tenho 3 de um total de 6, que eu posso transformar na fração 3/6. Ou, como eu disse na simplificação de frações, uma fração equivalente que é 1/2. Então, 3/6 é equivalente a 1/2. Você vai fazer as demais análises aqui do B, C, D e E e coloque a resposta aí. Sempre tirando dúvidas, pedindo ajuda aí aos seus professores e trocando informações com os colegas, que também é muito válido. Atividade 3 da página 151. Junte-se aos colegas, contem e anotem a quantidade de meninos e a quantidade de meninas em sua turma, incluindo você. E aí você acrescente aqui, tá? Se sortearmos sem olhar o nome de um aluno da sala, teremos mais chance de sortear uma menina ou um menino? E por quê? E letra B. Determinem a probabilidade ao sortearmos um aluno de sua turma e ele ter um menino ou uma menina. Então, qual vai ser a probabilidade de eu sortear um menino e qual vai ser a probabilidade de sortear uma menina, de acordo com os números da sua turma? Aqui, mais uma vez, nós temos um experimente. Destaque e monte o molde do dodecaedro da página 13 do material complementar e, de acordo com as orientações do seu professor, você vai responder o que está perguntando aqui embaixo. E, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui na próxima tela como é, né, essa atividade. Olha,
Então, aqui nós temos um dodecaedro, nós já estudamos as formas espaciais, e esse é um dodecaedro. Ele é formado por 12 faces e as suas faces são pentagonais. Então, aqui eu trouxe. Aqui embaixo também, como informação a mais, nós temos aqui a quantidade de vértices e de arestas. E aqui, ao lado direito, é o que você vai destacar no seu material para poder responder tudo que foi solicitado aí na página 151. Então, você vai fazer aí essa atividade juntamente com seus professores e os seus colegas. Chegamos agora no que estudei. Então, o que nós estudamos aí, pessoal, nessas aulas, né? Nós estudamos, o personagem do nosso material está nos mostrando, nos lembrando aí que nós estudamos gráficos, tabelas, a importância e como é fundamental a leitura do título, da fonte. Então, nós estudamos, olha, tabelas, né, e a importância delas. Nós estudamos também tabelas de dupla entrada, nós vimos também alguns modelos. Nós estudamos os gráficos, aqui, como está mostrando, nós estudamos gráficos de barras, de setores e de linhas, né? E aqui embaixo, para lembrar também que nós estudamos nas aulas passadas a média aritmética, que eu até dei um exemplo para vocês de como calcular a sua média com a sua nota, né, em cada uma das matérias. Então, sempre que você finalizar um capítulo, o nosso material traz aqui essa parte que é o que estudei, para que você faça uma verificação da sua aprendizagem, o que você pode estar em dúvida ainda, e claro, tirar todas as suas dúvidas aí com seus professores. Chegamos ao final, então, de mais uma aula de matemática, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!